Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista. Nesse primeiro bloco do programa de hoje, eu vou conversar com o deputado estadual Roberto Duarte, do MDB. E a política, como tem subido o tom, sobretudo esse último final de semana, foi um tom acima, né? A temperatura teve alta na política regional. E o MDB foi um partido que acabou sendo citado e participou ali daquelas discussões, colocaram o governador Gladson Cameli, a deputada federal Mara Rocha, e o governador Gladson Cameli citou o MDB num tom acima. Deputado Roberto Duarte, prazer recebê-lo aqui. Queria que o senhor fizesse uma leitura. Já vamos começar a respeito dessa temperatura alta, depois a gente vai destrinchando. Nós temos 2 blocos com o senhor hoje, dá para falar bastante. Como que o senhor interpretou a fala do governador Gladson Cameli exigindo lealdade do MDB? O MDB não tem sido leal ao governo Gladson? Primeiro, uma boa tarde, Itaã. É um prazer, é uma honra poder estar aqui mais uma vez com você. E a boa tarde a todos que estão nos assistindo. Itaã, veja bem, eu acho que a fala do nosso governador naquele momento, ela foi fora de contexto, porque havia uma fala com o PSDB e o MDB entrou ali totalmente fora de contexto. E aí você acaba de me perguntar se o governador está insatisfeito com o MDB. E eu devolvo a você com uma resposta muito tranquila. Foram cerca de 16 projetos de leis encaminhados à Assembleia Legislativa pelo Executivo. Desses 16 projetos de lei, o MDB, com 3 deputados, votou favorável em todos os projetos, com exceção de com exceção de destaque num projeto de lei, que foi justamente aquele que criava mais cargos comissionados para o governo do estado do Acre, que no meu entendimento, no entendimento da deputada Meire Serafim, ele era inconstitucional naquele momento. E nós votamos contrário. Pedimos uma votação em destaque para votar contrário somente ao artigo 43. Então, lealdade não é a palavra correta. Eu acredito que o governador ele usou o termo um pouco equivocado nesse momento, porque, como eu estou lhe dizendo, nós votamos favoráveis em todos os projetos do governador que foi encaminhado à Assembleia Legislativa. Existem críticas por parte do parlamentar Roberto Duarte, por parte da parlamentar Meire Serafim? Existem, mas são críticas construtivas que sempre vêm com alguma sugestão de melhoria para aquela crítica construtiva, porque a gente quer o melhor para o estado do Acre. O governador sempre me dizia, na época do período eleitoral, e sempre me disse, após o período eleitoral também, que ele não queria que ninguém passasse a mão na sua cabeça. Que ele aceitaria as críticas de todas as formas. Mas nós decidimos fazer críticas construtivas para ajudar o governo ainda mais a governar o estado do Acre. Se eu passar a mão na cabeça do governador em tudo, eu acredito que eu não estarei ajudando o governador. 16 projetos encaminhados pelo Executivo para a Assembleia. Me dê só uma partezinha só. Desses 16, eu fui relator, inclusive, de 4. Que nós vamos já detalhá-los. O MDB votou a favor só com um destaque em relação a um artigo. De 16 proposições. Eu posso raciocinar que essa fidelidade ao que o Executivo manda para a ALEAC é em função de o MDB ser muito bem contemplado no governo Gladson Cameli. O senhor concorda com isso? Em relação a secretarias, em relação a cargos? Isso é uma outra discussão, Itaã, que tem que ser levada para a população do estado do Acre. Mas por quê? Não tem a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Gestão, Secretaria de Turismo e os cargos relacionados a essa secretaria? Porque, Itaã, é justamente essa confusão que tem sido feita pelo governo. O governador convidou pessoalmente a secretária Maria Alice, que tem dado um show na sua secretaria, diga-se de passagem. E também convidou pessoalmente a secretária Eliane Sinhazic para compor o seu governo. No momento que o governador chama as duas, convoca as duas, convida as duas,
quem indica é o governador. E elas se tornam da sua cota pessoal e não do MDB. O MDB deveria ser consultado pelo governador para indicar um nome que passasse pela sua executiva para compor o seu governo. Para aí dizer que essa secretaria pertenceria ao MDB. É dessa forma que eu vejo. O senhor está exigindo o respeito ao rito quando as figuras envolvidas na gestão pública que são ligadas ao MDB são ligadas a Maria Alice, por exemplo. Ela é do MDB. Eu assistia Daniel Azulay ainda na televisão quando a Maria Alice já era do MDB. E ela é uma figura importante dentro do MDB. Mas é isso que eu quero lhe dizer. O governador diz assim, olha, os partidos façam as suas indicações para compor o governo. Mas aí ele chega lá no MDB e diz assim, a indicação do MDB tem que ser tal nome. E aí eu lhe pergunto, essa foi uma indicação do MDB? Da executiva? Passou pela executiva do MDB? Existem cargos no governo do MDB que são indicações de parlamentares. E aqui eu quero expressar para toda a população do estado do Acre, mais uma vez, tá, que o Roberto Duarte nunca solicitou um cargo ao governador. Aliás... Não tem nenhum cargo no governo que seja indicação sua? Indicação minha. Aliás, o governador me propôs que eu fizesse indicações ao seu governo e eu disse a ele que não faria nenhuma indicação ao seu governo. Quem ganhou as eleições foi o governador, junto com os partidos. E é assim que eu entendo que ele deva governar. Ele tem que ter as suas indicações pessoais, assim como os partidos devem indicar nomes para compor o seu governo. Pois é, deputado, porque essa postura, eu entendo que o seu raciocínio é, eu não tenho cargos ligados ao executivo, portanto, eu tenho independência em relação ao executivo. Mas na gestão pública, esse ritual, a gente fica satanizando essa lógica e carimbando como se fosse a lógica do toma lá, dá cá. Se eu tenho um deputado que tem tantos cargos, o deputado obrigatoriamente tem que votar favorável a mim. Sim. O senhor concorda com essa lógica? Discordo totalmente com essa lógica. Por isso que eu faço um mandato independente na Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Eu faço um mandato que defende os interesses da população do Estado do Acre, não é os interesses do governo. O que é o meu mandato independente? Ele é um mandato que defende aquilo que é de interesse da população. Quando o governo encaminha um projeto de lei para a Assembleia Legislativa que vai trazer benefícios à população, que é de interesse da nossa população, vai ter o meu total e integral apoio. Agora pode-se vir algum projeto que não seja de interesse da população e aí nós não vamos votar favoráveis, porque eu entendo que aquele projeto não vai beneficiar a população do Estado do Acre, não vai beneficiar o Estado do Acre. Então eu fui eleito pela população, pelos eleitores do Estado do Acre. E é a eles que eu devo a prestação dos meus serviços. E eu digo a todos que sou independente por conta disso, porque eu quero defender os interesses daqueles que me outorgaram um mandato na Assembleia Legislativa. Passando agora o assunto para a questão mais pontual dos projetos de lei, teve um projeto de lei que o senhor apresentou, que eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais, porque me chamou a atenção, que é o fato dos reeducandos, presos que estão em regime semiaberto, os apenados custearem o equipamento, me referindo à tornozeleira eletrônica, e a manutenção do equipamento. Como é que isso vai ser na prática? Ele vai ter condições de bancar isso? Olha só, nós apresentamos um projeto de lei na Assembleia Legislativa que foi votado à unanimidade favorável na Comissão de Constituição e Justiça, posteriormente no plenário da Assembleia Legislativa, que obriga, de certa forma, o apenado a custear a sua tornozeleira eletrônica. Desta forma, nós vamos estar trazendo uma economia para o Estado em torno de 4 milhões e 500 mil reais ano. Existem casos e exceções que os apenados vão comprovar juridicamente que não tem condições, não tem condições financeiras de bancar.
E aí, através de uma decisão fundamentada da justiça, o Estado vai arcar com essas pessoas que não possuem as condições financeiras para arcar com a manutenção dessa tornozeleira, que gira hoje em torno de R$200. Muitas das vezes... R$200 por mês? R$200 por mês. E muitas das vezes, Itaã, o apenado ele não progride de regime, não consegue a utilização da tornozeleira, porque não tem um número suficiente no estado do Acre. No momento que a gente passa essa responsabilidade para o apenado, nós vamos criar a oportunidade de abrir mais espaço para mais tornozeleiras, o uso de tornozeleiras. Isso vai beneficiar também o próprio apenado, que já está com a sua progressão de regime vencida. E não tem como sair porque não tem o material para utilizar aqui fora, que é a tornozeleira eletrônica para o seu monitoramento. Então a lógica é garantir economia para os cofres públicos. Primeira coisa, 4 milhões é economia. isso? 4 milhões e 500 mil reais ao ano. Cerca de 4 milhões e 500 mil reais ao ano. Segundo, garantir que o próprio apenado possa ter essa tornozeleira à sua disposição para quando ele tiver a progressão de regime. Porque muitas das vezes ele não tem. Não tem disponível, e o Estado não tem mais recurso disponível para bancar ela. Então ele vai dizer, não, eu tenho condições. Então tá, então, se já que ele tem as condições, ele vai pagar a mensalidade e vai ter a sua liberdade monitorada. E aquele raciocínio de porco? O tornozeleiro é minha, eu faço dela o que eu quiser, eu posso quebrar, eu posso... Como é que isso possibilita esse tipo de conduta, não? Se ele tiver esse espírito e ele vier a danificar, ele vai ser responsável pelos prejuízos que ele causar à tornozeleira. Não vai ser mais, esse prejuízo não vai ser mais do Estado. Porque tem a manutenção e tem os prejuízos causados. E aí esses prejuízos vão cair em decorrência daquele que cometeu esse ilícito, porque isso é um ilícito. A Comissão de Constituição e Justiça identificou projetos semelhantes em outras regiões do país, não? Existe um projeto em outro estado, se não me falha a memória, em Minas Gerais, com essa mesma tonalidade. Aí a gente fala sobre a constitucionalidade do projeto. E nós temos a emenda constitucional 85 de 2015, que dá direito dos estados e da União legislarem concorrentemente sobre algumas temáticas. E uma delas é o sistema penitenciário. Então, se não há uma lei federal que defina, que tenha já alguma coisa nesse sentido, um parâmetro nesse sentido, nós podemos concorrentemente à União legislar sobre essa matéria, que é o que diz a emenda constitucional 85 de 2015, dando constitucionalidade a esse projeto. Aproveitando a oportunidade que você tocou no tema a respeito do sistema prisional, desde a época do governador Tião Viana, do ex-governador Tião Viana, o assunto privatização de presídios era algo que estava iniciando ali um movimento para se tentar chegar a um encaminhamento sobre o assunto. Qual é o seu entendimento a respeito disso? Não é fácil, citou Minas Gerais. Sim. O estado de Minas Gerais, por exemplo, é uma referência no país no que se refere, por exemplo, à privatização dos presídios. Lembro, por exemplo, só para dar o contraponto, Sim. em Manaus, os problemas que aconteceram ali, claro que há vários fatores envolvidos, mas o presídio ali é privatizado. Uma outra situação, Ita, que eu esqueci até de citar, e é importante, de suma importância, é que a economia que esse projeto vai trazer para o estado do Acre... Projeto das tornozeleiras. Das tornozeleiras, essa economia ela pode ser revestida, reinvestida no próprio sistema penitenciário, na própria área de segurança, saúde, educação, ou seja, esses 4 milhões e 500 mil reais podem ser revertidos em investimentos dentro do próprio sistema penitenciário, da área de segurança, na própria saúde, na educação, enfim, outros investimentos que necessitem com essa economia. Com relação à privatização, ela é um tema bem complexo. Se você me perguntar a minha opinião pessoal, Sim, sou favorável à privatização do sistema penitenciário. Eu sou favorável. Mas eu tenho que ver como é que vai se dar essa privatização. Qual é o modelo que pode ser adotado aqui? Né? Olha, eu sou favorável desde que os próprios apenados também arquem com parte dessa despesa. E o Estado arque com o restante. Sempre naquela modalidade de que
Se o apenado não tiver condições comprovadamente judicialmente, o Estado, claro, terá que arcar por ele. Mas eu sou a favor, sim, da privatização do sistema penitenciário no Estado do Acre. Entendo que o governo poderia fazer um estudo sobre isso, encaminhar um projeto para a Assembleia, para que a gente pudesse debater o tema na Assembleia Legislativa. Você acha que o ambiente permite isso atualmente? O ambiente talvez não permita, mas a gente não pode ficar dependente de ambientes políticos. Nós temos que pensar no Estado, nas melhorias para o Estado. Nós temos que pensar na população, nós temos que pensar no desenvolvimento do Estado do Acre. Nós estamos estagnados e nós precisamos modificar esse sistema que vem mudando. O país está e, sobretudo, o Acre. Deputado, nós vamos fazer um breve intervalo, vamos voltar falando a respeito de outro projeto que foi apresentado pelo senhor na Assembleia Legislativa que diz respeito à ficha suja, é isso? Justamente. Eu denominei como ficha limpa. Vamos pela positiva. O Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo. A gente vai continuar falando com o Roberto Duarte a respeito de política regional. Até lá.